gente, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre os 24 anciãos. Esse tema tem sido um tema bastante explorado, muita gente já comentou sobre isso, muitos teólogos falam a respeito desse tema. Quem são os 24 anciãos? Existem 3 linhas de pensamentos que mostram quem são os 24 anciãos, ou pelo menos tentam mostrar quem são, e a quarta posição é aquilo que eu penso, não é aquilo que os teólogos dizem, é aquilo que eu compreendo do texto. Então eu vou ler os 2 textos onde aparecem essas figuras emblemáticas dos 24 anciãos. Eu vou ler esses 2 textos e logo após eu vou mostrar para você os pensamentos dos teólogos. Então vamos lá, Apocalipse capítulo de número 4, verso de número 4, é o primeiro texto onde os 24 anciãos está registrado, que diz assim: E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. O segundo texto está em Apocalipse capítulo 5, verso de número 8, 9 e 10, que diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles, tanto os animais quanto os 24 anciãos, harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: Digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então esses são os 2 textos onde fala sobre os 24 anciãos. Agora, quais são as posições dos teólogos em relação a esse tema, aos 24 anciãos? Vamos lá. Em primeiro lugar, existem 3 posicionamentos, como eu falei. O primeiro posicionamento de alguns teólogos é que esses 24 anciãos, eles são a representação dos 24 turnos de sacerdotes do período veterotestamentário, onde Davi organizou estas turmas de sacerdotes para ministrar no templo. Então, a primeira posição, o primeiro posicionamento, o primeiro pensamento dos teólogos é que os 24 anciãos são a representação desses 24 turnos de sacerdotes criados por Davi. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 24, do em diante. Posicionamento que eu, particularmente, não concordo com ele. O segundo posicionamento dos teólogos é o seguinte, que esses 24 anciãos, eles representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Por quê? Porque Jesus, ele apresenta para os discípulos, e ele fala para os discípulos, que eles vão se assentar em 12 tronos. Daí os teólogos reuniram essas informações e eles acreditam que esses 24 anciãos são a representação das 12 tribos de Israel e também dos 12 apóstolos. O terceiro pensamento é que são a representação da igreja. Muitos teólogos acreditam que representam a igreja, porque já que a igreja não vai estar na grande tribulação, ela se apresenta no capítulo 4 no céu. Então a representação desses 24 seres é a igreja. Agora, qual é o meu posicionamento? O meu posicionamento é que esses 24 seres não são representação nenhuma de igreja, de apóstolo, de 12 tribos, de sacerdote, não. Mas a minha posição, eu até anotei aqui para você, são o seguinte: a palavra ancião já está dizendo, no grego é presbíteros, são os mais antigos. Então, na minha visão, esses seres, esses 24 anciãos, eles são anjos. É uma classe de ordem angelical muito antiga, que na minha visão foram os primeiros anjos a serem criados. Então, são os anjos mais antigos. O que eles fazem? Esses anjos aqui, eles são, primeiro, de uma ordem elevadíssima de anjos, tá? Juntamente, pode perceber que ele sempre vai aparecer com os animais, sempre. Os animais são os querubins. Então, também são classificações de anjos muito antigos, tá? Uma ordem de anjos muito poderosas. E o texto vai mostrar que o que eles fazem. Vamos lá, Apocalipse capítulo 5. Vamos ler o verso 8. Havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se. Primeiro, eles são seres que sempre estão adorando a Deus. Segundo, ele vai dizer assim, ó, tendo todos eles harpas. Então são seres que estão envolvidos na adoração no céu. Pode prestar atenção no texto. Terceiro, eles são apresentados com taças na mão, cheias das orações dos santos. Então dá-se a entender que esses seres aqui, eles estão cheios de orações na mão, que são as orações dos santos, e estão apresentando essas orações diante de Deus. Então, na minha visão, eu não concordo com essas 3
posições ou posicionamentos que os teólogos apresentam, que refere-se aos 24 turnos de sacerdotes, que são os 12 apóstolos e as 12 tribos, e também representam a igreja. Eu não concordo com isso, tá certo? A minha visão, a minha posição é que esses 24 anciãos são uma classe elevadíssima de anjos e que eles fazem essas três coisas. Eles adoram a Deus, eles cantam um cântico novo, eles estão sempre envolvidos com adoração, com cântico, e também apresentam diante do trono de Deus as orações dos santos. Os santos aqui, na minha concepção, é a igreja. Então, essa é a minha posição. O que você achou? Qual é a visão que você mais defende? É as dos teólogos ou esta quarta visão que eu estou apresentando? Deixe a sua opinião, é muito importante para mim. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Se você não me segue, já me segue agora para mais vídeos como esse, e até o próximo vídeo.